Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 13 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, é quarta-feira, rodada importantíssima, jogo do City na Premier League, também tem segundo jogo aqui de mata-mata da Copa do Brasil e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 14 horas na Espanha, La Liga, jogo do Villarreal contra o Sevilha. O negócio é o seguinte, o Villarreal, ele vem na terceira colocação e ele já tem vaga de Champions na próxima temporada. Pro Villa não muda muita coisa. Agora, o Sevilha, na 13ª colocação, ele tem 40 pontos. Percebam que o Alavés, ele está na 18ª colocação, dentro de zona de rebaixamento, e tem 37, ou seja, o Sevilha ainda tem risco de rebaixamento, tá beleza? Nesse momento, o jogo vale mais para o Sevilha. Só que, quando a gente olha a Race, o Villa em casa, 5 jogos, 5 vitórias, muito forte, com muita regularidade, mercado de gols muito forte. O Sevilha fora perdeu 4, empatou 1 e mercado de gols também muito forte. Como para o Villarreal o jogo não vale tanto e a gente tem aqui duas equipes com uma baita tendência para gols, pré-live eu prefiro gols. Jogo para mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Villarreal e Sevilha. Partida para 2 gols, 85%. 1 gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Villa 5.1, Sevilha 5.7. O Sevilha mesmo jogando fora de casa com uma boa média de escanteios, tá legal? Cartões 1.9 e 2.5. E vamos lá, 16 horas, uma final de Copa na Itália, jogo entre Lazio e Inter de Milão. Obviamente que a Inter de Milão é favorita para ser campeã, mas na Itália tudo é possível, tá legal? A Inter de Milão, na última rodada do italiano, não precisava da vitória, até porque já era o time campeão aqui, né, do campeonato italiano, e meteu um sacode na Lazio por 3-0. Se bobear, chega nessa final de Copa e a Lazio ganha. Até porque Itália é traiçoeiro pra caramba esse campeonato, jogo de Copa. Pra próxima temporada, eu vou falar, com exceção da Inter de Milão, a maioria das equipes na Itália, se bobear, eu não vou fazer análise. Tem o Como também, o Como foi muito bem, o Como geralmente cumprindo as linhas que ele efetiva nas partidas, mas as demais equipes, Milan, Napoli, por aí vai, se bobear, eu nem vou fazer análise na próxima temporada, tá beleza? Aí vamos ver se vai continuar essa palhaçada. Mas aqui, pré-live, obviamente, que a Inter de Milão é favorita para ser campeã. De novo, se a Lazio for campeã, não vai me surpreender. 16 horas na Escócia, jogo entre Motherwell e Celtic. O Celtic vem na segunda colocação e o Motherwell é o quarto colocado. Vamos lá. Puxando o Race, o time da casa empatou 2, ganhou 2, perdeu 1, mercado de gols vem forte. O Celtic fora, uma derrota apenas, um empate, 3 vitórias, mercado de gols eu também gosto. No histórico, uma vitória Motherwell e 1, 2, 3, 4 vitórias para o Celtic. Todas as partidas, pelo menos 2 gols. Então vamos lá. Para resultado, mesmo jogando fora de casa, Celtic empate anula e uma partida com pelo menos 2 gols. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Motherwell e Celtic. Jogo para 2 gols, 80%. 1 gol no primeiro tempo, também 80%. Pré-live, jogo interessante aqui para gols. Escanteios, Motherwell 4.8, Celtic 5.8. Cartões 1.1, 2.5. Fechou? E vamos lá, ainda na Escócia, 16 horas, jogo do Rangers contra o Hibernian. Rangers que vem na terceira colocação, enfrentando aqui o quinto colocado. O Rangers tecnicamente é superior e joga em casa. Para resultado, Rangers para vencer um dos tempos, uma das partes, probabilidade na tela.
Probabilidade aqui para Rangers e Hibernian. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol já no primeiro tempo, também 75%. Escanteios, Rangers 7.7, é uma boa média de escanteio jogando em casa. E o Hibernian 4.5. Se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, o jogo tá 0-0, Rangers na pressão, ou Rangers perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Tá beleza? Cartões 2 e 2.3. Fechou? 16 horas, França Ligue 1, jogo interessantíssimo aqui entre Lens e Paris Saint-Germain. Vamos lá. O Paris Saint-Germain, líder da competição, e o Lens na segunda posição. Ou seja, o Lens não pode perder essa partida. O Lens tem que ganhar e depois ainda tentar tirar mais uma gordura aqui do Paris Saint-Germain. Vamos dar uma olhadinha na race. O Lens em casa, dos 5 últimos jogos, 5 vitórias, vem muito bem em casa, mercado de gols muito forte. O Paris Saint-Germain fora ganhou 4, empatou 1, mercado de gols também muito forte. Histórico do confronto, 2-1, 1-1, 2-0, 3-1, 1-1. Geralmente o Paris Saint-Germain vencendo as partidas, né? São 2 vitórias aqui para o Paris Saint-Germain, 1 vitória para o Lens e 2 empates. E todas as partidas, pelo menos 2 gols, e o ambas marcam também muito forte. Vamos lá. Pensando aqui em gols, uma partida para mais de 1,5 gol e um possível ambas marcam. E mesmo jogando fora de casa, tecnicamente a equipe do Paris Saint-Germain é superior. Dupla hipótese, Paris Saint-Germain. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Lens e Paris Saint-Germain. Partida para 2 gols, 75%. Um gol já no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Lens 6.8, Paris Saint-Germain 5.5, as duas equipes aí com boas médias para escanteio. Cartões 1.2 e 0.6, as duas equipes são extremamente disciplinadas, mas aqui é um jogo bem importante, então um pouquinho de cautela, tá beleza? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Lens e Paris Saint-Germain. Time, se o Paris Saint-Germain vier com essa escalação, ó, vários titulares não vão para campo, tá? Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando eu iniciei a análise, eu achei que o Kvaratskhelia jogaria, Vitinha, Nuno Mendes, e pelo visto, não é o que vai acontecer. Então, 1 hora antes da partida, dá uma olhadinha na escalação oficial. Se o Paris Saint-Germain tiver com essa formação, eu tô fora de resultado, e aí eu prefiro gols. Jogo para mais de 1,5 gol e um possível ambas marcam, tá beleza? Porque esse time do Paris, se vier com essa cara, ó, é um time bem misto, tá? Vamos lá. Pelo lado do Lens, finalização, chute a gol, o mesmo gol, Edouard. E para desarmes, o Thomasson. Pelo lado do Paris Saint-Germain, se vier com essa escalação, finalização, chute a gol, o mesmo gol, Dembélé e Doué. Para desarmes, o Beraldo, que provavelmente faria aqui a do Vitinha. E para cometer falta, Fabian Ruiz. Fechou? E vamos lá, 16 horas, Inglaterra, Premier League, jogo do Manchester City contra o Crystal Palace. Vamos lá. O City vem na segunda colocação e só um resultado interessa para o Manchester City, que é a vitória, tá beleza? O Crystal Palace, ele vem na 15ª colocação, 44 pontos. Crystal Palace, ele não cai mais e ele também não briga aqui na parte de cima. O Crystal Palace, numa boa, ele tá preocupado com a final da Conference. O City, de novo, só a vitória interessa. O campeonato tá acabando. O City, se vencer, ele pula para 77 e matematicamente continua vivo aqui para tentar o título sobre o Arsenal, tá beleza? O Arsenal, nesse momento, 79 pontos, só que o Arsenal tem um jogo a mais. O City em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma, perdeu para o Real Madrid na Champions League, um time extremamente over goals. Crystal Palace fora, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória apenas. No histórico, 5-2, 2-2, 4-2, 2-0, 4-0, geralmente partidas para muitos gols. Então vamos lá, sem inventar. Para resultado, vitória do City, obviamente que a cotação é baixa. Talvez aqui primeiro tempo, o City na pressão amassando, vitória do City já no primeiro tempo, ou over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Para os mais ousados, handicap asiático -1 City no primeiro tempo. Tá beleza? Partida aqui para pelo menos 2, 3 gols. Eu acredito que o City vai com tudo para cima, vai tentar a vitória e também vai tentar saldo de gols, né? Até porque o saldo de gols é importante se de repente na última rodada
e empatar ali em número de pontos. O que deve acontecer aqui no primeiro tempo? O City já iniciar na pressão. Então o que a gente pode pensar? Um escanteio de 0 a 10 minutos, acho interessante, e também um tiro de meta de 0 a 10 minutos para a equipe do Crystal Palace. Porque o City vai para cima, vai para dentro. Chutou, a bola foi para fora, tiro de meta para o Crystal Palace. Então um tiro de meta, Crystal Palace, de 0 a 10 minutos. Vamos falar um pouquinho também de finalização e escanteio City no primeiro tempo. Se o City vai começar na pressão e provavelmente vai ter muito mais posse de bola, vai agredir. Então, mais de 4,5, mais de 5,5, mais de 6,5 finalizações City no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio City também no primeiro tempo. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela para Manchester City e Crystal Palace. Jogo para 2 gols, 95%. 3 gols na partida, 75%. 1 gol já no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteio, City, 6,8. Crystal Palace, 3,8. Primeiro tempo, mais escanteios para o City. Como eu já falei para vocês, um canto de 0 a 10 minutos pode ser bacana, em virtude da pressão que o City deve fazer desde o início da partida. Final do primeiro tempo, se o City está na pressão, o jogo ainda 0 a 0, ou vai que o City está perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, 2.1, 2.4, juizão, 4.7. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Manchester City e Crystal Palace. Time, pelo lado do City, não tem o que inventar. Finalização, chute a gol, mesmo gol. O Haaland, o Cherki, Semenyo. E quem vem fazendo vários golaços, né, é o Doku, tá beleza? Tá batendo de fora da área ali com arco, só golaço. Para desarmes, pelo time do City, Orelli, tá? Ele vai marcar o Sarr e geralmente é o jogador que desarma, e o time do Crystal Palace, como tem o Sarr, deve ser o jogador mais ativo ali pelo lado direito. Pelo lado do Crystal Palace, finalização, chute a gol, o Sarr, e para desarmes, o Munhoz e o Mitchell, tá? O Munhoz, ele vai marcar o Doku. O Doku é um jogador que põe a bola no chão e vai para cima. Então, desarmes e faltas, Munhoz, e jogador para sofrer faltas, o Doku. Tá beleza? Que mais que a gente tem aqui com relação ao time do Crystal Palace? Acho que é isso. Finalização, chute a gol, o Sarr, desarmes e faltas, o Munhoz, e para desarmes, o Mitchell. Fechou? E vamos lá, 16h30, Espanha, La Liga, jogo do Alavés contra o Barcelona. Barcelona já é campeão espanhol, fez uma baita festa lá em cima do trio elétrico, vai enfrentar o Alavés, que vem na 18ª colocação e briga para não cair. O jogo vale muito mais pro Alavés do que pro Barcelona. O Barcelona, eu acredito que jogue aqui com time misto ou reserva, tá beleza? De novo, o Barcelona já é o campeão espanhol e fez uma baita festa. Será que não tá de ressaca? Essa partida aqui, ó, talvez valha pensar nessa zebrinha, tá bom? Quem sabe uma vitória do Alavés. 19 horas, Copa do Brasil, segundo jogo de mata-mata, partida entre Juventude e São Paulo, primeiro jogo no Morumbi, 1 a 0 pro São Paulo, agora o Juventude joga em casa e precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Time, é o seguinte, o Juventude em casa, ó, a maioria das partidas aqui Série B, tá? Do Campeonato Brasileiro, ganhou 13 e empatou 2. O São Paulo fora, maioria das partidas Campeonato Brasileiro Série A e Sul-Americana, Copa Sul-Americana, empatou 2, perdeu 3. Mesmo o retrospecto do São Paulo sendo feio fora de casa, tecnicamente a equipe do São Paulo é superior. O que eu não gostei que acabou vazando aí depois do jogo entre Corinthians e São Paulo? O presidente do São Paulo, ele falou que o São Paulo nessa temporada tá totalmente sem dinheiro, não é novidade para ninguém, né? Todo mundo sabe que o São Paulo tá mal das pernas aí na questão financeira, só que ele falou, o São Paulo não vai cair, mas o São Paulo também não vai ganhar nada nessa temporada. Essa fala pegou um pouquinho mal, eu não sei como é que os jogadores vão digerir essa fala aí do presidente. Já que não vai ganhar nada, pode perder, né? Enfim, o presidente, ele pode pensar isso? Pode, mas não precisava falar. Vamos lá. Mesmo assim, e mesmo com esse clima conturbado do São Paulo, eu acho que o São Paulo não perde. Para resultado, dupla hipótese São Paulo e o São Paulo se classificando aí para a próxima fase. O que pode ser bacana aqui? Como o Juventude joga em casa e está atrás do placar, eu vejo o Juventude indo para cima. Então, finalização na partida para o Juventude pode ser bacana. Mais de 8,5, mais de 9,5, mais de 10,5.
finalizações na partida inteira para a equipe do Juventude. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Juventude e São Paulo. Jogo para 2 gols, 60%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, o menos de 4 gols chega aí mais forte. Escanteio, Juventude 6.1, São Paulo 5.5. Final do primeiro tempo, Juventude na pressão, jogo ainda 0-0, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.2, 2.4. É um jogo importante, pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá, 19 horas, mais um jogo da Copa do Brasil, partida entre Vasco e Paysandu. Primeiro jogo na casa do Paysandu, 2-0 Vasco. Agora o Vasco ainda joga em casa, ou seja, o Vasco está com a mão na classificação. Eu não gosto muito de pensar em resultado, por mais que o Vasco seja favorito jogando em casa, deve vencer novamente, mas o Vasco tem um 2-0 debaixo do braço. Mesmo que o Vasco empate a partida ou perca por 1-0, o Vasco está classificado, tá legal? E a cotação para a vitória do Vasco é muito baixa. Talvez aqui, ó, pensando no raciocínio, que o Paysandu está 2 gols atrás do Vasco, e se quiser alguma coisa, precisa fazer 2 gols, mesmo jogando fora de casa, o time do Paysandu vai precisar se expor. E aí a gente pode pensar em finalização no jogo inteiro para a equipe do Paysandu. Mais de 7,5, mais de 8,5. Finalizações Paysandu na partida inteira. Tá beleza? 19h30, mais uma partida aqui da Copa do Brasil. Jogo entre Curitiba e Santos. Primeiro jogo foi 0-0 e agora o Coxa decide em casa. Vamos lá. O Curitiba em casa empatou 3, ganhou 2. Mercado de gols, a tendência é para menos de 4 gols. O Santos fora empatou 4, perdeu 1 e a tendência é também para menos de 4 gols. No histórico, um 4-1 que foi um amistoso, aí 2-0, 0-0, 2-1, 1-0. Tendência para menos de 4 gols. Pré-live aqui, uma partida para menos de 4 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Curitiba e Santos. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, Curitiba 3.1, média baixa, e o Santos 4. As duas equipes aqui com baixas médias de escanteio. Cartões 2.1, 2.1, jogo importante, pelo menos um cartão para cada lado. 20h30, também Copa do Brasil, jogo entre Mirassol e Bragantino. Primeira partida em Bragança, 1-1, agora o Mirassol decide em casa. Vamos lá. O Mirassol em casa é uma equipe que geralmente faz gols, tá? Dos 5 últimos jogos, ó, meteu gol em todas as partidas. E o Bragantino, como visitante, dos 5 últimos jogos, ele sofreu gol em 4. Então, para essa partida, over meio gol Mirassol. Pelo menos um gol do Mirassol no jogo. Fechou? Probabilidade na tela aqui para Mirassol e Bragantino. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Escanteios, Mirassol 7.1, boa média, e o Bragantino 5.6, para a equipe visitante também uma média interessante. Final do primeiro tempo, ó, jogo 0-0 em alta intensidade, alta probabilidade aqui para sair escanteio. Cartões 2.4, 2.3, novamente, é um jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada lado. 21h30, Copa do Brasil, jogo entre Ceará e Atlético Mineiro. Primeiro jogo em Belo Horizonte, 2-1 para o Galão da Massa. Agora o Ceará decide em casa. O Ceará em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Vamos lá. O Ceará em casa, dos 5 últimos jogos, meteu gol em 4. O Atlético Mineiro jogando fora, dos 5 últimos jogos, sofreu gol em todas as partidas. Over meio gol Ceará. Pelo menos um gol do Ceará no jogo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Ceará e Atlético Mineiro. Jogo para 2 gols, 70%. Menos de 4 gols também, 70%. Escanteio, Ceará 6.2, Atlético Mineiro 4.3. Como o Ceará joga em casa e está atrás do placar, talvez aqui um primeiro tempo com mais escanteios para o time do Ceará. Cartões, 2.9, 2.4. De novo, jogo decisivo, jogo importante. Pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 21h30, Copa do Brasil, segundo jogo de mata-mata aqui. Jacuipense e Palmeiras. O primeiro jogo foi 3-0 para o Palmeiras, ou seja, o Palmeiras praticamente aí já está na próxima fase, com todo respeito ao Jacuipense. Time, de novo, aqui a vitória do Palmeiras está com uma cotação extremamente baixa. O Palmeiras não precisa vencer, ele pode perder até por 2 gols de diferença,
que ele está classificado, tá bom? De novo, Jacuipense joga em casa e os jogadores sabem que é a oportunidade da vida aqui, talvez, para aparecer aí na vitrine. Então, o que eu penso para esse jogo? Finalização, Jacuipense na partida inteira. Mais de 6,5, mais de 7,5 finalizações no jogo inteiro pro time da casa, tá beleza? 21h30 para fechar a Copa do Brasil, jogo entre Remo e Bahia. Time, primeiro jogo em Salvador, 3-1 pro Remo e agora o Remo joga em casa, tá legal? O Bahia, se quiser alguma coisa dentro da Copa do Brasil, precisa fazer pelo menos 2 gols. Vamos lá. O Remo em casa, dos 5 últimos jogos, tomou gol contra o Palmeiras, tomou gol contra o Galvez, tomou gol contra o Cruzeiro, tomou gol do Vasco, só não tomou gol aqui, ó, do Amazonas. Ou seja, jogando em casa é uma equipe que sofre gols. O Bahia fora oscila, porém é uma equipe que geralmente faz gols. Dos 5 últimos jogos, meteu gol em 4. E pela necessidade, pelo menos um gol do Bahia na partida. Over meio gol Bahia. Outra coisa aqui é o seguinte, o Bahia está 2 gols atrás do placar. Vai precisar ir para cima e para dentro, tá bom? Então o primeiro tempo aqui talvez com mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Bahia no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Remo e Bahia. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Remo 5,6, Bahia 4,9. Final do primeiro tempo, o Bahia na pressão, o gol ainda não saiu, um canto no final do primeiro tempo, alta probabilidade aí de acontecer. Cartões 1,6, 2,5, a média do Remo é baixa, mas o jogo é importante. Um cartão para cada lado. Vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para o dia de hoje? Jogo entre Manchester City e Crystal Palace, vitória do Manchester City já no primeiro tempo, e é isso. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, antes do palpitão, se você não quer marcar bobeira e já quer aproveitar o grupo da Copa do Mundo, é isso mesmo. Quem vai ser o artilheiro? Qual a seleção que classifica? Quem não classifica? A gente já tá preparando tudo mastigadinho pra vocês. E óbvio, tá rolando semifinal de Champions League, daqui a pouco tem a final, os grandes campeonatos terminando e a gente passando ali só o filé com fritas. Não quer perder nada? De forma 100% gratuita? Tá no primeiro comentário fixado e vem. Time, bora de palpitão, mas antes, já deixou aquele like? Fez no comentário? Deu a hypada no celular? Muito obrigado, ajuda pra caramba e amanhã a gente traz tudo de novo. Canal aqui, ó, é 100% gratuito de domingo a domingo e a gente só pede isso, tá bom? Posso contar? Muito obrigado, valeu. Palpitão na tela. Manchester City e Crystal Palace, primeiro tempo mais escanteios para o Manchester City. Lens e Paris Saint-Germain para ambas as equipes marcarem. Juventude e São Paulo, classificação do São Paulo. Remo e Bahia, over meio gol Bahia, pelo menos um gol do Bahia na partida. E para fechar, Curitiba e Santos, partida para menos de 4 gols e meio, menos de 5 gols na partida e pelo menos um cartão para cada equipe. Esse é o palpitão aí de hoje. Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!